Capítulo 3 Lidando com os contornáveis. A água nos ensina com sabedoria que podemos desviar de obstáculos para chegarmos ao destino desejado. Não precisamos bater de frente, podemos apenas contornar. Nesse capítulo, vamos tratar dos contornáveis. Diferentemente dos incontornáveis que vimos no capítulo 2, os contornáveis são as pessoas com as quais não somos obrigados a conviver no dia a dia, entende? Você pode, por exemplo, mudar de cabeleireiro ou de dentista porque são pessoas contornáveis e há diversas opções de profissionais que podem cuidar dos seus cabelos e dos seus dentes. Ao contrário das pessoas às quais você será obrigado a conviver, incontornáveis. Os contornáveis podem ser evitados. Entretanto, a minha intenção neste livro é ajudar você a aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, reconhecendo-as nas categorias de sua vida. Você precisa saber lidar com cada uma delas da melhor maneira possível, sempre que for necessário. Vamos lá. Nem tudo o que penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Certo dia, postei uma frase acima em meu Twitter e ela deu o que falar. Nos comentários, muita gente reconheceu ter perdido amigos, oportunidades e relacionamentos por não dosar a fala. Há um conhecido ditado popular que alerta: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Saber se expressar é uma arte e, como toda arte, precisa ser praticada e desenvolvida. A célebre frase atribuída a Thomas Edison já diz com sabedoria: o sucesso depende de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então você precisa buscar conhecer e se aprimorar nessa arte. É claro que há outra opção: arranjar problemas por aí. Lembre-se, porém, que ser sábio é fazer escolhas, boas escolhas. Chegou a hora de deixar para trás aquele pensamento que é digno de um adolescente. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim mesmo, bateu, levou. Falo mesmo, e os incomodados que se mudem. A arte de se relacionar é fundamental para o sucesso. É importante se tornar bem-sucedido sem se relacionar. Ainda que você acredite ser bom o suficiente sozinho, você terá de comprar, vender, trocar, sejam bens e produtos, seja conhecimento ou o que for. Não é possível ter sucesso sozinho. A não ser que a sua meta de vida seja se tornar um eremita, você tem que desenvolver bons relacionamentos. Para isso, você precisa ser flexível, como eu mencionei no capítulo anterior, e darei mais detalhes agora. A flexibilidade é oriunda da sua mentalidade. O físico estadunidense Leonard Lodeval enfatiza que o pensamento flexível nos leva a gerar e a incorporar novas ideias. A capacidade de descartar ideias confortáveis, a capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que formulamos, a capacidade de abandonar novas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas, a vontade de experimentar e saber lidar com o erro. Trata-se de um leque de talentos diversificado, revelando diferentes aspectos de um estilo cognitivo coerente. Eu chamo isso de pensamento flexível ou elástico. Pensamento flexível é o que nos confere a capacidade de resolver novos problemas e superar as barreiras neurais e psicológicas que nos impedem de enxergar para além da ordem existente. Quanto mais sonhador e mente aberta você for, mais flexível será diante da rigidez de certas pessoas. É interessante refletir sobre o que diz a sabedoria milenar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que você fala, a resposta que você dá, a forma com que se expressa,
Tudo isso pode se tornar o combustível de uma explosão ou o extintor que apaga um incêndio. Suas palavras são o combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. Ter sabedoria ao utilizar as palavras é a solução milenar para os problemas de agora. É simples de entender, mas difícil de praticar. O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala. Aristóteles. Uma característica humana é o que chamamos impulso. O impulso pode salvar vidas. Por exemplo, uma criança distraída corre para a rua em busca de um brinquedo sem olhar para os lados e percebe que há um carro muito próximo a 60 km/h. O impulso do motorista é frear, enquanto olha os retrovisores e busca possibilidades de áreas de escape. Em pouquíssimos segundos, quando a criança percebe o perigo, paralisa, arregala os olhos para o motorista. Este já passando aliviado ao lado dela a 10 km/h e se perguntando: onde está o responsável por essa criança? O impulso do motorista salvou a vida da criança. Contudo, ao refletir sobre a história que acabo de contar, entendemos que a criança também agiu por impulso ao correr atrás de um brinquedo fujão e jogou sua vida em perigo sem perceber que fosse tarde demais. Certamente a criança teve 3 respostas ao seu impulso: coração acelerado, arrependimento pela distração e gratidão pela perícia do motorista. Veja que todos temos um pouco dessa criança em nós. Quem nunca agiu por impulso e se arrependeu depois? Quem nunca confiou em alguém à primeira vista? Conhecemos uma pessoa hoje e no mesmo instante já contamos para ela toda a nossa vida. Se tivéssemos esperado 2 meses, saberíamos quem ela é de verdade. Porém, já é tarde demais. Falamos até das nossas maiores vergonhas, confiando em alguém que não conhecíamos até poucas horas atrás. A impulsividade também é responsável por atrapalhar o que falamos, as associações que fazemos e, é claro, o pior de tudo, as nossas decisões. Com o passar do tempo, depois de decepções causadas por nossa própria impulsividade, veja que a culpa não é do outro. Foi você quem escolheu confiar em alguém que mal conhecia. A maturidade chega e nos auxilia a dominá-la. Quanto mais maduro você for, e isso não tem nada a ver com idade, mas com responsabilidades assumidas e cumpridas, mais tolerantes e menos impulsivo você será. Ser uma pessoa impulsiva traz grandes prejuízos. Você promete o que não pode cumprir, vai aonde jamais deveria pisar. Conta o que jamais deveria estar na sua mente, quanto mais na sua boca. Como alcançar a maturidade? Bom, se fosse rápido e simples, ser uma pessoa madura não haveria conflitos, guerras e tantos problemas diplomáticos mundo afora. Como eu já disse, a maturidade não vem necessariamente com a idade, infelizmente. A maturidade se desenvolve mediante os ensinamentos, mediante o entendimento e o cumprimento das suas responsabilidades. Assim você pode começar a amadurecer. Se você decidir crescer emocionalmente. 2. Se você andar com pessoas maduras com a intenção de aprender como se faz. 3. Se você ler, estudar muito e colocar em prática os assuntos relacionados à convivência humana. 4. Se você ler e meditar na Bíblia e em seus princípios, buscando obedecer a eles. 5. Se você aprender a perdoar. 6. Se você vencer os seus maiores desafios e problemas, isso nos faz crescer. 7. Se você buscar ser humilde. 8. Se você for prudente e simples. Alguns dos caminhos apontados são bastante simples, que se colocar em prática, com o que os tange ao estudo e busca conhecimento formal. Outros, todavia, necessitam de um exemplo mais reflexivo, além do estudo, como a busca por humildade e prudência, as suas escolhas diárias e a sua decisão por colocar cada uma delas em prática é o diferencial
entre desejar a maturidade e abraçá-la para ter uma vida madura. Pessoas nossas de cada dia. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. Mateus 10:16. Todos os dias ao sair de casa você vai encontrar com pessoas em seus afazeres cotidianos. Algumas são conhecidas, outras você nunca viu na vida. Algumas você encontrará com regularidade, outras raramente ou apenas uma vez. O atendente do caixa do mercado mais próximo da sua casa pode ser alguém que você já viu antes e encontrará com regularidade, mas o motorista do aplicativo provavelmente estará na categoria de desconhecidos, ainda que você use aplicativos de carros com frequência. Essas pessoas que encontramos esporadicamente ou apenas uma vez na vida são as pessoas contornáveis. Muito raramente essas pessoas passarão dessa esfera para outra, pois não há sequer tempo de desenvolver algum tipo de relacionamento mais profundo com elas. É o caso do motorista do aplicativo. Você dificilmente pegará o mesmo carro novamente, quanto mais fará uma amizade. Parte dessas pessoas vai sorrir para você, outras vão virar a cara. Tem gente que simplesmente não vai gostar de você, e isso é comum e normal. Há também aqueles que, por estarem passando por um dia difícil, não importa o quanto você seja aberto e simpático, não vão corresponder. Você também não tende a ficar mais fechado quando está num dia terrível? Quando sair de casa, saiba que a vida é assim. Viver com consciência disso fará você sofrer menos. O simples fato de saber ainda que nem sempre esteja em pensamento consistente já é uma blindagem. O conhecimento nos blinda contra os tiros de olhares e palavras que tentam nos atingir. Como Jesus ensinou no versículo de Mateus citado no início desse tópico, somos como ovelhas enviadas para uma manilha de lobos todos os dias. Pense nisso. A ovelha briga com o lobo? Ao mesmo tempo que o mestre mostra a situação, ele mesmo nos instrui, revelando como devemos agir, ser prudente como a serpente e simples como a pomba. Já observou o comportamento de uma serpente? Em 2016, eu estava assistindo a uma série sobre cobras no Discovery Channel e aprendi que a serpente fica escondida, está sempre de tocaia. Ela não enfrenta o homem, mas dá o bote quando necessário, quando se sente ameaçada. Já quando está em busca de alimento, assim como o ladrão que aguarda pela distração da vítima, fica parado, avaliando o momento exato de dar o bote que precisa ser certeiro. A pomba, por sua vez, está nas praças, no meio das multidões. Sem orgulho nenhum, as pombas se alimentam dos grãos que as pessoas jogam ou dos farelos que caem pelo caminho. Vez ou outra, estão no meio da rua bicando algo até que um carro vem em sua direção e ela bate asas em retirada no tempo exato. Simplicidade as define. Quando o mestre nos indica que sejamos como as pombas, está nos orientando a sermos simples, despretensiosos e dependermos dos cuidados de outrem quando necessário, a termos a sabedoria de bater as asas em retirada quando há perigo. Além disso, ele nos adverte a termos o cuidado de sermos prudentes como as serpentes, a nos mantermos cautelosos, aguardando do tempo certo de agir, de forma a agirmos e reagirmos de maneira mais certeira possível. Da mesma forma que somos alertados sobre como devemos agir e reagir, as pessoas que estão neste mundo real também agem e reagem. No mundo ideal, todos agiríamos de forma gentil com os que estão ao seu redor. Contudo, este é o mundo real, não é mesmo? Pensando nisso, apresento-lhes os dois tipos de pessoas contornáveis, com as quais você sempre vai topar, por onde quer que você vá no seu dia a dia. Neste livro, vou chamá-las de facilitadores e bloqueadores.
Veja algumas características de cada um desses tipos. Facilitadores. Estão sempre sorrindo, querem ajudar mesmo que o problema não esteja relacionado com eles, não guardam rancor, são desprendidos de coisas materiais, são disponíveis e gostam de ouvir os outros. Bloqueadores. Estão sempre mal-humorados, não procuram fazer o bem desinteressadamente, são amargurados, são avarentos, são egoístas. Observe que as atitudes de facilitadores e bloqueadores são diametralmente opostas. Há um lado, porém, que deixei de lado do quadro: a felicidade. Quem já é feliz facilita a vida dos outros gratuitamente. Não existe tempo ruim quando se trata de ajudar e de abrir portas. A pessoa se sente bem e feliz, então ela deseja o mesmo para os demais. Por outro lado, quem ainda é triste e vazio torna-se um bloqueador de sonhos, de ideias e alegrias diárias. Até nos dias de sol e alegria, em meio às festividades, ele acaba atrapalhando a vida de alguém. Bloqueadores são pessoas tristes. Como trabalho viajando para dar palestras e cursos em 4 continentes, até agora, somente a Oceania não recebeu nossos treinamentos ou conferências presenciais. Todo dia tenho que lidar com pessoas desconhecidas, com os contornáveis. Tratando-se de pessoas que estão no aeroporto, acabei me especializando quase naturalmente. Certa vez aconteceu de eu chegar em cima da hora para pegar um voo. Corri até a área do check-in com meu documento da identificação e disse aliviado: consegui, ufa, estou neste voo das 15 horas. A atendente da companhia aérea, que estava lixando a unha, sem parar o que fazia nem olhar para mim, disse: tarde demais, senhor, já fechamos o voo. De imediato comecei a implorar: por favor, faltam 5 minutos ainda para finalizar o embarque e eu não preciso despachar bagagem, estou sem mala, vou correndo, me ajuda. Ela, com sarcasmo, o que provoca raiva em qualquer pessoa, repetiu: já fechamos, moço. Entrei em desespero, pois aquele era o único voo do dia para a cidade onde eu deveria ir. Outra atendente, que estava a uns 5 metros de distância no mesmo balcão, ao ver meu desespero, perguntou: o que está acontecendo? Eu fiz minha melhor cara de cachorrinho pidão e expliquei que estava sem mala e se eu corresse, teria tempo de entrar no voo antes de finalizar o embarque. Ela pegou meu documento, sorriu, olhou para o relógio e disse: sim, se você correr dá tempo. Tome seu cartão de embarque. Agradeci e corri. E sim, eu embarquei. Qual a diferença entre as duas atendentes? Se sim, era possível meu embarque? Ela queria facilitar a vida dos outros, a outra, bloquear. A vida emocional, sobre a qual eu falo em quase todos os meus livros anteriores, é o que determina o tipo de pessoa no dia a dia que você é. A vida espiritual é o jogo que acende a vontade de ser melhor e ajudar alguém todos os dias. A vida emocional é o equilíbrio para fazer isso constantemente. A menina que facilitou um milagre. Em um dos meus vídeos no YouTube, conto uma famosa história bíblica que traduz o sentido de ser um facilitador. Trata-se da história de uma menininha que foi sequestrada em sua terra, Jerusalém, no exército sírio. O povo de Israel caiu nas mãos de uma nação inimiga que destruiu a cidade santa e levou alguns hebreus como escravos. Dentre eles estava essa menina. Imagine quantos sonhos tem uma criança: o amor que ela recebia dos pais, a segurança de seu lar, o amor da vizinhança. Tudo isso foi interrompido abruptamente por destruição, mortes e sequestro. Ela se tornou uma escrava em terra estrangeira. Esse acontecimento é assustador para nós. Ninguém suporta a injustiça. Contudo, a menina não parecia se sentir tão afetada
quando lemos o texto. Ao contrário, quando ela percebe que o seu senhor, um general sírio, herói de guerra chamado Naamã, tem lepra, ela suspira e diz: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que vive em Samaria. Tratava-se do famoso profeta Eliseu. Ele o restauraria da sua lepra. Espere aí, deixe-me ver se entendi direito. A menina que teve o futuro roubado, que sofreu uma injustiça grosseira, dá a informação de onde o sequestrador pode encontrar a solução do seu maior problema? Sim. Facilitadores não têm momento ou dia certo para fazer o bem, eles simplesmente o fazem. Dá aquilo que tem. Assim como a Bíblia diz, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Gente, mas como pode? E meus direitos, como ficam? E a dor que passei, vai ficar por isso mesmo? Bom, pelo visto, a menina estava mais focada em resolver o problema e entrar para a história, como entrou, do que chorar pelo passado sofrido e que não deixaria de existir de qualquer forma. E como terminou o relato? Naamã, comandante do exército sírio, com a permissão do rei de Israel, foi até a casa de Eliseu, o grande profeta que, por meio de um mensageiro, mandou que se lavasse por 7 vezes no Rio Jordão. De pronto, Naamã ficou contrariado por ser uma coisa tão simples de se fazer, apenas banho. E por que Eliseu não o receberia pessoalmente? Contudo, depois de ser exortado por seus oficiais, decidiu obedecer ao homem de Deus e foi miraculosamente curado. Lidando com pessoas difíceis. Repare que, guardadas as devidas proporções, há pessoas que, pelo simples fato de estarem de mau humor, tentam estragar o seu dia. E olha que essa pessoa nem foi sequestrada na infância e obrigada a fazer trabalho escravo. Quantas vezes entrei em lojas nas quais o vendedor, que é pago para atender quem entrar ali, está de má vontade? Quando isso acontece, como cliente, tendemos a pensar: eu vou gastar dinheiro aqui? Vou ser responsável por manter esse negócio girando, sendo que quem deveria me servir com atenção e presteza não está nem aí? Os bloqueadores são muito comuns. Eles estão no trânsito, na loja de conveniência, do outro lado da linha telefônica e até mesmo dentro de sua casa. Quero contar agora uma história que muitas pessoas que me conhecem pela internet já ouviram. Ficou conhecida como Vídeo do Cafezinho no Aeroporto e viralizou nas redes sociais. Nele eu conto um episódio que ocorreu no ano de 2015, quando Giannini e eu estávamos no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, embarcando para uns dias de descanso em Londres. A menina que serviu o café demorou cerca de 10 minutos para vir perguntar o que queríamos. Apesar de a minha mão estar levantada, solicitando auxílio, trouxe o cardápio com os preços exorbitantes, jogou em cima da mesa com o mau humor e saiu. Eu fiquei chateado, mas queria tomar meu cafezinho logo e ir para a sala de embarque. Escolhemos o café mais barato, cerca de R$14. Isso mesmo, R$14 por uma xícara de café. Levantei a mão novamente para a atendente vir anotar o pedido. Lá se foram mais 10 minutos. De cara fechada e sem pronunciar uma palavra, veio até a nossa mesa, anotou o que queríamos e saiu. Mais algum minuto de terror até ela trazer o café, e quando finalmente chegou à nossa mesa, soltou a bandeja com tanta agressividade que a xícara balançou e uns R$4 de café, que custava 14, transbordou e caiu do pires. Janine, que costumava ser calma por temperamento, se irritou e disse: vamos chamar o gerente, agora basta. Eu mantive a calma, então repliquei dizendo: amor, coloque-se no lugar dela. Estamos aqui embarcando para a Europa, graças a Deus, com alguns euros no bolso, e ela está atrás de um balcão. Ela chegou às 5 da manhã aqui,
limpa mesa por mesa. Enquanto ela trabalha, fica observando cada um com sua malinha embarcando rumo a seus sonhos e projetos. Você não sabe se ela deixou um filho doente em casa e veio trabalhar. Não temos ideia se ela apanhou de um marido violento nesta madrugada. Só vemos uma pessoa alterada e aparentemente mal educada, mas tem algo por trás disso. Se chamamos o gerente, vamos acabar de vez com o dia dela, em vez de salvá-lo. Foi então que pela primeira vez apliquei essa ferramenta com um bloqueador. Ela involuntariamente queria estragar o meu dia, mas eu tomei a decisão de melhorar o dia dela. Levantei-me, fui até o balcão e pedi a conta. Quando ela me deu a notinha, segurei a mão dela e disse obrigado. Dessa forma, bem enfática, ao que com sarcasmo ela respondeu: obrigado pelo quê? Tirando a mão dela da minha. Eu continuei: obrigado porque, mesmo com problemas, pois tenho certeza de que você está atravessando um sério, você ainda assim decidiu sair de casa e servir as pessoas aqui. Mas eu quero dizer que o que você está passando é parte do seu caminho, não é o seu destino. Vai melhorar. Deixei uma gorjeta generosa e saí. Como era de se esperar em meio a uma situação como esta, ela ficou petrificada, assimilando minhas palavras e chorando bastante. O nome dessa ferramenta é compaixão. Essa ferramenta é capaz de desarmar um bloqueador. A compaixão é uma ferramenta poderosa. Mas, Tiago, de forma prática, o que é compaixão? Você pode questionar. Compaixão é a evolução da empatia. Empatia é você se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir o que ele está sentindo e não conseguir ficar imóvel diante da situação, entende? Compaixão é a evolução da empatia. Dias ruins. Por melhor pessoa que você seja, os dias ruins são inevitáveis. Quando eles chegam, você age e reage de forma diferente de como faria nos dias comuns. Somos humanos e por isso vulneráveis a situações negativas externas. Lembro-me de que um dia chuvoso acordei bem cedinho e comecei a preparar a mala para mais uma viagem Brasil afora. Como nessa época morava em São Paulo, atravessar a marginal Tietê para chegar ao aeroporto de Guarulhos era obrigatório. Neste dia choveu em São Paulo e todos sabemos bem o que acontece no trânsito da megalope quando chove. Ficamos 2 horas e 40 minutos no engarrafamento em meio à chuva e ao caos. Como já sabia que iria perder o voo, comecei a ligar para o meu escritório para que fizesse contato com o pessoal da palestra na cidade que eu iria. Fiquei no aplicativo da companhia aérea tentando um encaixe para o voo seguinte, o que me deu uma terrível dor de cabeça por ficar mexendo no celular com o carro no movimento, anda e para. É bom lembrar que eu estava no banco do carona. Para piorar, Jeanine me ligou, dizendo que a Júlia, nossa filha, estava passando mal na escola e a diretora pediu que ela fosse correndo para lá. Acabou por ser algo simples da infância, mas que necessitava da presença de um dos pais. Passada toda a dificuldade, cheguei agitado ao aeroporto, já arrependido de ter saído de casa naquele dia. Para completar, a moça que me atendeu no balcão do check-in começou a dificultar tudo ainda mais. Ela disse que seria impossível eu embarcar ainda naquele dia, pois os voos estavam lotados, etc. Nesse exato momento, alguém tocou meu ombro e disse: Oi, Tiago, posso tirar uma foto com você? Eu olhei e perguntei: É sério isso? Você não está vendo que eu estou cheio de problemas aqui? Ela chegou o rosto e retrucou: Seu ignorante. Bem,
Eu sei, e aqueles que convivem comigo também sabem que não sou um ignorante, mas sim, eu reagi de forma inesperada, pois estava passando por um dia bem difícil. Caí no erro de não dar prioridade ao mínimo próprio e às pessoas à minha volta. Graças a Deus consegui reverter a situação. Fui até aquela pessoa e humildemente lhe pedi desculpas e dei a ela a atenção devida. Ter um dia ruim e ficar chateado em razão disso é comum. Contudo, nem todos têm sabedoria para discernir que o motivo da chateação não é uma pessoa que se aproxima de você para admirá-lo. Inclusive, se eu não tivesse tido sabedoria de buscar reverter a situação, eu poderia ter acabado com a admiração daquela mulher que aquela mulher sente por mim. Palavras mal colocadas que expressamos têm muito poder. Buscar a reconciliação também tem. Busquemos então não errar nas palavras, mas se ocorrer de errarmos, que estejamos prontos para corrigir nosso erro. Lembre-se de que o contrário também acontece. Às vezes, quem o destratou hoje não fez isso para ferir você, mas porque estava em um dia péssimo. Sempre analise as reações do outro com compaixão. Um dia não define quem você é, mas quem você é define o seu dia. Enfatizo aqui que erramos e continuamos errando em uma coisa ou outra nessa vida. Para combater imediatamente as consequências de um deslize, as ferramentas a serem utilizadas devem ser a do arrependimento e da humildade. Arrependimento para reconhecer o seu erro e humildade para ir até a outra pessoa que você errou, se desculpar e, se possível, reparar o erro. Entenda, isso vale muito. Quantos erros jamais virariam guerra ou escândalos que se tornaram se a parte que falhou tivesse se arrependido e pedido perdão imediatamente com humildade? O ser humano parece que gosta de complicar as coisas simples. Errou, peça perdão. Pecou, se arrependa. Um erro na vida não é uma vida de erros. Padre Zezinho. Pessoas são assim. Na comédia romântica De Repente 30, o sonho da adolescente Dina é poder se livrar de alguns incontornáveis, os colegas da escola, de forma que eles sejam contornáveis e ela não precise mais lidar com eles. Explico. Dina não era aceita no grupo de garotas populares da escola e não tinha aos seus pés o garoto mais cobiçado. Ela prestava favores a eles por ser inteligente, como forma de comprar seu ingresso de entrada no grupo, mas isso sempre durava muito pouco. Ver-se livre de toda essa situação, então, tornou-se o seu desejo. Gina queria pular a etapa e já ter a vida consolidada, sem precisar lidar com aquelas pessoas incontornáveis. Quem nunca, não é mesmo? Contudo, a vida adulta não se apresentou mais fácil quando ela acordou com 30. Uma carreira de sucesso e uma cabeça de adolescente. Qual não foi a tristeza de Dina ao perceber que tinha deixado muitas coisas para trás para conseguir ser aceita? Ela descobriu que abrira mão de coisas essenciais como a retidão e o bom trato com as pessoas. Pessoas são assim. Em troca de aceitação passageira, substituem o que é essencial pelo superficial, mas no futuro o passado acaba retornando e nos perturbando quando não resolvemos corretamente. Pedir perdão por nossos erros é algo que devemos fazer a cada dia. Perdoar é um remédio essencial. O Dr. Fred Luskin, psicoterapeuta e pesquisador da Universidade de Stanford e de Carl Torrance, PhD em psicologia, desenvolveram um estudo de 6 semanas com técnicas de perdão. Os resultados indicavam resolução no nível de estresse, menor ira, maior confiança de que no futuro perdoariam mais e mais facilmente. Além disso, houve melhora física de sintomas como dores no peito e na coluna, náuseas, dores de cabeça, insônia e perda de apetite. Assim, Luskin concluiu que o perdão é uma forma de se atingir a calma e a paz, tanto com o outro
quanto comigo mesmo. Em seu livro, Luskin inclusive apresenta 9 passos para o perdão. Ferir não é uma opção. A verdadeira vitória em uma discussão não é sair com a razão, e é ninguém sair ferido. Neste livro, um dos meus objetivos é mostrar para você a importância de não fazer inimigos conscientemente. Você já era naturalmente aqueles que não fez e ainda assim optaram por ser. Não haja de forma a aumentar esse número propositalmente. As pessoas adoram uma discussão. Há até mesmo programas de televisão especializados em colocar pessoas para discutirem umas com as outras. Mais de 80% da população mundial está doente emocionalmente. Isso é fato. Augusto Cury afirma em seus livros que a humanidade está adoecendo rápida e coletivamente. Segundo o jornal O Globo, em uma personagem pública em outubro de 2018, 10 de cada 50 doenças no mundo hoje têm origem emocional. Queda de cabelos, úlcera, insônia e problemas na pele são alguns dos vários sintomas psicossomáticos que se tornam físicos na vida das pessoas. Na mesma reportagem foi revelado que a falta de programas para combater a médio e longo prazo problemas como depressão, ataques de pânico e outras síndromes vão gerar um custo de 16 trilhões de dólares para a economia global entre 2010 e 2030. Vikram Patel, professor de medicina da Universidade de Harvard, em Boston, avalia que o fracasso coletivo em responder à crise global de saúde psíquica resulta em uma pedra monumental das capacidades humanas e que, uma vez em 4 pessoas, já estão surtadas emocionalmente. Caro leitor, alguém que tenha um nível de pressão emocional tão alto a ponto de desenvolver consequências físicas não consegue se relacionar em paz com aqueles que estão à sua volta. Alguém que esteja lutando contra complexos, angústias, depressão e afins não está adepto para se dar bem com ninguém. Sendo assim, lembre-se de que as pessoas difíceis que cruzam seu caminho no dia a dia podem estar passando por algum dos problemas acima. Talvez seja esse o motivo de ser tão complexo lidar com pessoas. Cada um tem sua história, sua batalha íntima, seus fantasmas emocionais. O livro da sabedoria milenar nos apresenta uma solução para alcançarmos a felicidade. Evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. E o que podemos concluir com isso? Não tem como impedir que façam mal a você. Aquilo que acontece com você não pode ser controlado, é externo. Contudo, suas reações ao mal que lhe é infligido depende única e exclusivamente de você. São internas. Os contornáveis são pedras no caminho. Não vale a pena machucar o pé chutando pedras. E a sabedoria milenar confirma, no outro texto, que essa é uma escolha individual e interna. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Negocie com dólares ou euros. Arrisque-se com bitcoins, mas não brinque com a paz. Nada é mais caro que isso. Não vale a pena negociá-la. Reflita sobre a sua vida e a daqueles que estão ao seu redor. O que um ser humano realmente consegue fazer em paz? A paz só é possível quando a capacidade de perdoar torna-se maior do que o desejo de estar certo. Há uma expressão que se tornou popular no Brasil e que é atribuída ao poeta Ferreiro Goulart. Você tem que escolher se quer ser feliz ou ter razão. O símbolo de uma vida vitoriosa não é a quantidade de amigos que temos, mas a quantidade de inimigos que fizemos. Não adianta nada ter 10 amigos, se você tem 30 inimigos. Por isso, tome nota, destaque, compreenda e multiplique um dos meus conselhos mais importantes desse livro. Trata-se do trecho a seguir da sabedoria que atravessou milênios e nos ensina. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discordância, dimensões, facções, invejas, bebedices, glutonárias e coisas semelhantes a estas.
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Inimizades, írias, discórdias, dissensões, invejas, todas essas raivinhas estão na mesma categoria de erros como prostituição, feitiçarias e até homicídio. Ficou claro? Não alimente inimizade, resolva enquanto é possível. Não deixe o dia acabar sem resolver as suas raivas. Acredite, escrevi esse livro para ajudar você. Não fique fora da maior promessa bíblica para os seres humanos, que é o reino de Deus, por causa de inimizades ou coisas semelhantes. Esse é o tempo. Não deixe para depois. Eu espero por você. Passe a mão no telefone e ligue, ou pelo menos mande uma mensagem para aquelas pessoas com as quais você precisa fazer as pazes. Talvez você pense ou diga que não tem do que se culpar, porque foi a pessoa que intentou contra você. Mas é aí que voltamos à frase. Você prefere ser feliz ou ter razão? Neste momento, ser feliz equivale a receber a promessa do reino. Você prefere receber a promessa ou ter razão? Veja que Jesus, no livro da Sabedoria Milenar, também orienta a procurar quem tem algo contra você e buscar reconciliação. Se, pois, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vá primeiro reconciliar com teu irmão. Nós escolhemos nossas guerras. Quando você propositalmente cria um problema, decide essa é uma guerra que vai enfrentar. Quando você decide seguir em uma discussão, escolhe por livre e espontânea vontade entrar em guerra. Quando alguém faz mal a você e sua retribuição não é com o bem, você opta por estar em guerra. Na presença da guerra, há ausência de paz. Quero lhe fazer uma pergunta que considero crucial. Quanto vale a sua paz? Na minha vida eu garanto a você, paz não tem preço. Então, não entre em uma guerra que não é sua. Todos temos problemas na vida. Não é justo entrar em problema de outrem sem sequer ter resolvido os seus. Estar em paz vale mais do que isso. Vale muito mais que comprar a briga de alguém, ainda que seja muito querido. Entenda que não existe relato imparcial. Quando uma pessoa conta algo a você, há um histórico, ou pelo menos uma gama de sentimentos, que faz que essa pessoa tenha entrado nessa guerra. Não cabe a você ser juiz da dimensão e nem sequer é sua. Atente para que a sabedoria divina nos diz a respeito disso. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vós também medirão você. Por que vês o arqueiro no olho do teu irmão, porém não repara a trave que está no seu próprio olho? Ou como dirias a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 5, de 1 a 5. Feitiços. Já reparou na placa espalhada pelas ruas das cidades grandes com os dizeres: trago a pessoa amada em 3 dias? Bom, quando eu deparo com uma dessas, particularmente penso que nunca vi uma placa que diga: trago o seu carro tão sonhado em 3 dias, ou trago a casa dos seus sonhos em 3 dias. Isso acontece porque as pessoas são alvo dos feitiços, não as coisas. Pessoas possuem emoções e qualquer atividade espiritual precisará das suas emoções para surtir efeito. Escreva esse capítulo enquanto visita a cidade de Cuito, em Angola, na África. Foi aqui que uma guerra civil que perdurou por cerca de 30 anos mais afetou
essa gente linda e pacífica. Ainda posso ver pelas ruas o reflexo daquele tempo de violência, prédios fuzilados, casas destruídas e um povo de alto índice de amputação. Um dia visitei o hospital da cidade para, por meio de um abraço e de uma oração, oferecer conforto aos que estavam sofrendo. A experiência é agregadora, porém difícil, triste na verdade. Já aprendi muita coisa nesses dias na África. Em Angola, na província de Bié, onde muitas aldeias beiram a miséria, as pessoas sempre têm um punhado de feijão para pagar o feiticeiro local. Sim, o feiticeiro é temido, pois, reza a lenda, ele tem o poder de paralisar a vida de alguém. Sim, paralisar a vida. Veja bem, coisas não têm vida, apenas pessoas. Feitiço é para pessoas. Acredito que você nem imagine por qual motivo o feiticeiro é mais procurado, imagina? A inveja. É quase inacreditável que aldeias sem nenhum recurso material existam invejosos fervorosos. Foi aí que descobri que a inveja não tem nada a ver com você ter dinheiro, e sim com você estar feliz. Pessoas não se sentem felizes, pessoas que não se sentem felizes costumam não saber lidar com a felicidade do outro, pois o mundo em geral está triste. Elas estão tristes e então simplesmente não aceitam que haja felicidade para os outros. As comparações entre as pessoas geram insatisfação com a vida dela mesma, o que produz diferentes níveis de inveja. Quando chegam ao nível mais alto da inveja, pessoas são capazes de tirar a comida de casa, deixando até os filhos passarem fome para fazer um trabalho de feitiçaria contra o alvo de sua inveja. Inveja, um capítulo à parte. Vejamos esses famosos trechos bíblicos. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Provérbios 27:4. Como o povo estava reunido, Pilatos perguntou a todos: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pilatos tinha perguntado isso porque ele sabia que Jesus tinha sido entregue por pura inveja. Por quê? E porque, quando estava sentado no tribunal, tinha recebido um recado de sua mulher dizendo: Não se envolva no caso desse homem inocente, pois esta noite eu tive um sonho horrível por causa dele. Mateus 27, 18 e 19. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-nos como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele e o livrou de todas as tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Atos 7, de 9 a 10. Recentemente fui dar uma palestra para mais de 3.000 mulheres na cidade de São Paulo, onde vivi por 4 anos. Era um lindo teatro na cidade, daqueles que recebem os eventos mais destacados, e a palestra foi realmente muito badalada. Comecei minha fala com uma pergunta: quantas de vocês já foram invejadas? 95% da plateia levantou a mão e sorriu. Segui com mais uma pergunta: e quantas de vocês já sentiram inveja de alguém? Para essa pergunta, ninguém levantou a mão. Pessoal, a conta não fecha. Continuei. Houve neste momento algumas risadas e muitos rubores. A inveja é algo tão ruim que todos facilmente compreendem que já sofreram ao serem alvo dela. Todavia, as pessoas não confessam que já invejaram alguém exatamente pelo mesmo motivo. A inveja surge de duas formas. Ela pode nascer naturalmente em alguém ou ela pode ser provocada. E quando digo provocada, refiro-me a você mesmo provocar inveja de você em alguém para demonstrar sua felicidade. Por isso, evite expor o que pode provocar seu sentimento destruidor dos outros. É importante entender que o invejoso não quer ter algo semelhante ao que você tem. Ele sequer deseja ter o que você tem, isso seria cobiça. Ele quer que você perca
o que tem por ele não ter. A mulher invejosa não quer o marido da outra, ela quer que a outra perca a família. Seja porque ela não conseguiu formar uma família, seja porque ela considerou o próprio marido um traste e o da outra um bom esposo. Não há motivo específico para alguém ter inveja de você, mas geralmente a inveja está ligada à felicidade que você tem. Já vi milionários invejarem seus motoristas simplesmente por eles terem os filhos em casa, vivendo em harmonia, e a fortuna do patrão milionário não era suficiente para comprar o amor de sua própria descendência. O grande escritor espanhol José Luís Navajo escreveu certa vez: não exponha sua felicidade por aí. Não se pode andar carregado de joias em um bairro de mendigos. Existem 3 segredos para lidar com a inveja. 1. Não seja um provocador de invejosos. 2. Ore a Deus e tenha conhecimento bíblico. 3. Quando for invejado, ataque com o silêncio. Haters, críticos e afins. Neste momento da história em que vivemos a revolução digital, nasceu uma geração de odiosos virtuais, os haters. Eu mesmo tenho muitos críticos e alguns haters. A internet deu voz aos profissionais que opinam sobre a vida alheia do sofá. Ao se observar as atitudes e a vida dos haters, é possível observar que são comumente pessoas inconscientemente frustradas e emocionalmente doentes. Boa parte dessas pessoas criam perfis falsos para se proteger, como uma armadura emocional, com a intenção de atacar pessoas e não ser descoberta, pois, uma vez descoberta, será exposta, o que acabaria com ela. Assim, um hater nada mais é do que um ser humano que gostaria de ser o que você é ou o que você faz. Contudo, por estar doente, cria um mundo no qual ele pode ser juiz, julgar e atacar pessoas que fazem algo relevante em suas áreas. Supostos teólogos que nunca estudaram em universidade alguma, mas corrigem sua orientação teológica quando, aos olhos dele, sua exposição bíblica não foi adequada. Pessoas que estão no 3º casamento, mas vivem criticando o casamento único. Haters destilam o seu próprio ódio nas redes sociais por meio de palavras de baixo calão, de desmerecimento e de agressões gratuitas. Leva-se um tempo para entender o porquê de aquilo não ter dito tão fora de contexto e qual é a intenção de todos os tipos de agressões. Bom, Flávio Augusto, um dos grandes empreendedores brasileiros da atualidade, é dono do time de futebol Orlando City. Postou em suas redes sociais há pouco tempo uma foto de um cãozinho lindo e inofensivo com a legenda: "Esse é o Totó". Na foto ao lado, colocou a imagem de um cão raivoso babando e pronto para o ataque, com a legenda: "Esse é o Totó com o celular na mão". Exatamente assim. A proteção que as pessoas sentem pelo fato de estarem anônimas por trás de uma tela de celular revelou o caráter e as doenças emocionais de muita gente. Se você também já foi vítima desse tipo de ataque, guarde isso. O problema dessas pessoas são elas mesmas e o passado não resolvido delas. O problema não é você. Não se ofenda com a atitude delas. Elas querem apenas se livrar do peso negativo que carregam e acreditam que xingar ou criticar publicamente alguém é uma válvula de escape. Deixe que as pessoas vivem o drama que é delas. Não leve isso para dentro da sua casa. Acredite no que eu digo. Nunca vale a pena rebater um crítico ou um hater. É importante ressaltar que, neste capítulo, estou falando sobre gente contornável. Se o seu crítico, por exemplo, é o seu pai, um familiar ou um colega de trabalho, é necessário usar outras ferramentas apresentadas neste livro para encontrar a melhor solução. O hater ou crítico contornável, ou seja, aqueles com os quais você é obrigatório a conviver, não merecem resposta, pois eles não buscam solução. O que deles desejam é a sua atenção. Recentemente, um grupo de haters se reuniu para me atacar via redes sociais ao mesmo tempo. Entenda, aqui foi um ataque claramente organizado.
Discurso de ódio em nome de Deus, como nos séculos passados, xingamentos e até ameaças fizeram parte desse ataque. Em vez de me abalar emocionalmente, comecei a estudar o que estava acontecendo. Foi incrível. Percebi várias coisas entre elas. Todos buscavam me corrigir, mas nenhum deles o fez no privado. O recurso está disponível, bastaria clicar em mensagens, mas isso deixou claro que eles queriam me atacar em público. Eles não me atacavam em suas próprias redes sociais. Eles sequer falavam para o público deles, mas entravam nos comentários das minhas postagens e me agrediram. Olha como tudo isso é revelador. E tem mais, um deles colocou exatamente assim: esse desgraçado ainda é famoso. No momento em que li essa mensagem, eu me dei conta de que os haters não ofendem com a intenção de levar você a melhorar, nem mesmo para fazer que você pare de fazer o que está fazendo. Eles fazem isso com a intenção de ganhar exposição. Eles querem falar para o seu público, para de alguma forma ganhar fama ao manchar a sua imagem. É claro que também disse, e ainda é famoso, revelou que estava ali puramente motivado pela inveja. Se não tivesse destaque, eles estariam em outro perfil do Instagram xingando outro famoso da mesma forma. Para lidar com haters, lembre-se de que Jesus teve mais haters do que você. O hater odeia porque deseja atenção e a sua audiência. Sendo assim, jamais responda a ele. Quem segue você não conhece esses odiosos, mas você responda ao hater por impulso. Estará fazendo propaganda dele gratuitamente. Encerro este capítulo com os contornáveis com mais um conselho. Valorize as pessoas. A história de Charles Plumb. Charles Plumb foi um piloto de avião na Guerra do Vietnã. Hoje é um requisitado palestrante motivacional nos Estados Unidos. Em sua palestra, ele conta uma história sobre quem dobrou o meu paraquedas. E eu preciso compartilhá-la com você. A história é a seguinte. Depois de muitas missões, seu avião foi abatido. Plumb saltou de paraquedas. Ele foi capturado e passou 6 anos numa prisão norte-vietnamita. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestras relatando a sua experiência e o que havia aprendido na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem que sorriu dizendo: Olá, você é Charles Plumb, que era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como sabe? Perguntou Plumb espantado. Era eu quem dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plumb quase se engasgou tamanha surpresa e com uma gratidão respondeu: Funcionou perfeitamente. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Devo minha vida a você. Ao ficar sozinho naquela noite, Plumb não conseguiu dormir pensando quantas vezes vi esse homem no porta-aviões e nunca lhe disse bom dia. Eu era um piloto arrogante e ele um simples marinheiro aprendiz. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente dobrando centenas de paraquedas, tendo em suas mãos a vida das pessoas que ele nem conhecia. Essa história me faz refletir e questionar: quem dobrou meu paraquedas hoje? Valorize as pessoas, por mais que você não as conheça ou seja próximo delas. Elas podem um dia ser as responsáveis por salvar a sua vida. Eu posso afirmar que a pessoa que está na sua frente em uma fila de banco, por exemplo, a qual você nunca viu antes, pode no próximo minuto estar com a sua vida nas mãos. Imagine que 3 assaltantes entrem para roubar a agência bancária e justo você é escolhido para ser o escudo humano quando a polícia chega para o confronto. O que ninguém tinha ideia é que a pessoa que estava na sua frente, na fila, era um policial militar à paisana. E vendo você em perigo, reagiu e neutralizou os bandidos. Sua vida está salva agora. Graças a Deus, você não arranjou um problema com ele antes de tudo acontecer.
Na vida, você é conhecido pelos problemas que cria e por aqueles que solucionam. Escolha ser parte da solução. Responda a pergunta. Pergunta e resposta. 1. Tiago, sou seguidor há 3 meses. Nesse período aprendi muito sobre a vida emocional e princípios espirituais. Porém, confesso que é difícil me controlar quando alguém que é pago para atender os clientes em uma loja, por exemplo, me distrata. Isso é normal? Ou sou eu quem está doente emocionalmente? Cara Rúbia T. É normal sentir raiva. O problema é quando não temos o domínio sobre ela. Qualquer emoção que nos domine gera consequências que não podemos prever. Então, por mais que o erro esteja no atendente, quem que tem a obrigação de atendê-la, você precisa ser treinada a reagir conforme a razão orienta, utilizando seus valores como ponto de partida por suas atitudes. Antes de sair de casa, peça ao Espírito Santo para orientar você. Peça sabedoria para falar e treine suas emoções, a fim de dominar qualquer impulso. Lembre-se, quem domina suas emoções governa você. Conclusão. No mundo ideal, não existiriam pessoas contornáveis, porque todos seriam curados e tratados emocionalmente. No mundo real, porém, cada vez mais as pessoas não dominam suas emoções e saem descarregando suas frustrações em cima de outras pessoas. Por isso, entenda de uma vez por todas que nunca valerá a pena chutar pedras que podemos contornar. Vamos seguir em frente? A sua paz tem muito valor para você. Negociar com pessoas baratas. Capítulo 4. O casamento faz de 2 pessoas uma só. Difícil é determinar qual será. William Shakespeare. Já não são mais 2, porém uma só carne. Mateus 19, 6a. Viver uma linda história a 2 é o sonho de muita gente. Todo mundo quer encontrar o amor. Sonhamos em amar e ser amado, viver uma vida de cumplicidade, fidelidade, alegria e descobertas positivas. Ter um final feliz ao estilo de "E eles viveram felizes para sempre" é o modelo que aprendemos nos filmes de Hollywood e nos desenhos da Disney. Contudo, até mesmo os enredos com finais felizes são construídos. Os diretores estudam o roteiro escrito por um profissional, escolhem uma equipe multidisciplinar, cinegrafistas, câmeras, técnicos de som, figurinistas, maquiadores, elenco e coreógrafos, etc. Desenvolvem um plano de ação e depois ainda guiam os atores corretamente na cena. O ar-condicionado precisa estar na temperatura ideal, a iluminação deve ser adequada e o cenário impecável. Depois da captação das imagens, ainda há um complexo trabalho de pós-produção. A sonoplastia é cuidadosamente escolhida para dar aquele toque final. E quase sempre a melodia é incrível e romântica, produzindo a emoção necessária para o grande finale. Somente dessa maneira se alcança o auge do resultado, o final feliz. Agora pense bem, se até as cenas dos filmes são cuidadosamente construídas para ter um resultado de sucesso, por que você acha que seria possível alcançar um final feliz em sua vida a 2 sem tamanha preparação? Para que um casamento seja verdadeiramente pleno e traga felicidade aos cônjuges, é preciso construir cenas perfeitas com esforço, ajeitar os ambientes, as falas, os roteiros e até o figurino. Para que possamos começar a trabalhar melhor as ferramentas e noções práticas que farão com que a teoria 2 em 1 não seja apenas uma teoria, mas uma realidade na sua vida, é preciso primeiramente compreender que a base adequada para viver um casamento bem-sucedido vem da consciência de que se trata de um processo de construção contínua e não de um encontro sobrenatural de 2 almas gêmeas que naturalmente se amam,
perfeitamente se encaixam e nunca divergem. Trata-se de uma construção e não de mágica. Casamento é a difícil promessa de duas pessoas fazem de viver como se fossem uma só. Se você conhece um casal que esteja passando pelo divórcio e que tenha se casado por ódio, eu odeio esse garoto, então vou me casar com ele. Isso não existe. Todo mundo que se casa faz isso por amor. Então, se o amor é forte como a morte, por que tantos casamentos morrem? E o que dizer das palavras de Paulo, o apóstolo? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? Todas as relações que eu vi terminar pela metade, digo isso porque creio que o casamento foi concebido para durar até a morte de um dos cônjuges. Então, qualquer rompimento anterior a isso é terminar pela metade. Em algum momento, desabaram por não observar os princípios fundamentais da teoria 2 em 1. A seguir, veremos cada um deles. É importante uma advertência inicial. Entretanto, o aprofundamento de cada princípio a seguir por si só daria material para vários livros. A ideia desse capítulo não é exaurir todos os temas, mas sim dar um panorama geral e elencar as ideias básicas para que você consiga a. Diagnosticar em qual princípio exatamente estão as necessidades de aprimoramento da sua relação a dois, e b. Posteriormente, procurar desenvolver melhor e de maneira específica os pontos que precisam ser melhorados, inclusive se dedicando ao estudo em livros mais aprofundados sobre cada tema. O poder da escolha. Desde pequeno, a minha mãe me mandava ir ao mercado para comprar os mantimentos da semana. Ela enviava uma lista anotada em um papel de pão e fazia inúmeras recomendações como: abra a caixa de ovos antes de comprar e verifique um por um para ver se todos estão inteiros. E dê uma olhada com calma na cabeça do alho para ver se todos estão inteiros. E tenha certeza de que nenhum dente está podre. O cuidado atento e minucioso na escolha dos ingredientes sempre foi a etapa mais importante para termos um bom prato à mesa. Muita gente vive com dor de barriga por não tomar cuidado com o alimento que vai ingerir. Algo podre escondido em uma linda fruta pode causar uma séria infecção. Agora reflita: como é possível termos critérios para escolher a comida, mas não para selecionar a pessoa com quem vamos passar a vida toda? Curiosamente, grande parte das pessoas não é tão criteriosa no momento da escolha de seu parceiro para a vida. É importante lembrar que estar apaixonado não é, por si só, base sólida suficiente para construir um casamento bem-sucedido. Quando a paixão vai embora, e há estudos científicos que comprovam que o estado da paixão é temporário, o que fica? É necessário, portanto, cultivar e nutrir o relacionamento. Se estiver consciente disso, saberá discernir que, ao analisar seu futuro cônjuge, é importante descobrir quais são suas virtudes e também quais são as características que o incomodam. Do contrário, a convivência se tornará insuportável. Como pastor, também preciso garantir que sim, Deus pode dar sinais se você está escolhendo a pessoa certa. Lembro-me de que, logo após dar o primeiro beijo em Jeanine, fui andando para minha casa falando com Deus o seguinte: Senhor, é ela. Eu quero me casar com ela. Sinto que é ela. E se ela também lhe agrada, me dê um sinal que ela mude para mais perto da minha casa. 2 semanas depois, minha sogra me liga perguntando se no sábado eu poderia rodar com ela pelo bairro, pois elas estavam pensando em se mudar para mais perto. Sinais divinos são verdade e nunca saem de moda. Às vezes, as pessoas demoram para perceber que prevenir é mais fácil do que remediar. A melhor maneira de evitar um casamento problemático, portanto, é escolher bem e pedir sinais ao céu sobre sua escolha.
Infelizmente, muitas vezes só percebemos que não soubemos escolher bem depois que nós casamos. A solução para esses casos? Sim, desde que os cônjuges estejam verdadeiramente engajados em suprir todos os fundamentos a seguir. Vou entregar o mapa do tesouro em suas mãos. Concentre-se. Mentalidade coerente e prioridade. No mundo real, saber priorizar e respeitar o relacionamento que você escolheu assumir é uma das bases mais importantes para a construção diária de um tão sonhado final feliz. Imagine uma pessoa obesa que decide emagrecer em prol do seu bem-estar e saúde. Caso deseje manter-se assim até o fim da vida, será necessário que ela transforme definitivamente sua mentalidade sobre alimentação e prática de exercícios físicos. Enquanto não abandonar a mentalidade e os hábitos de vida de gordo, poderá ter até resultados no curto prazo, mas certamente voltará a sofrer ganhos de peso com o passar do tempo. É preciso, pois, que aconteça antes de tudo uma mudança de dentro para fora. Depois, as ações a serem tomadas em prol do objetivo deverão acontecer como consequência da escolha em relação à mudança de estilo de vida. Guardadas as devidas proporções, o mesmo raciocínio se aplica ao casamento. Perceba, se eu me casei, não convém manter a mentalidade, muito menos os hábitos de solteiro. O meu estilo de vida vai mudar, e isso deverá ser consequência da escolha que fiz. Se escolhi dedicar-me à minha esposa, todas as opções anteriores que me desviem dessa finalidade devem ser apagadas definitivamente, entende? É preciso, inclusive, que exista um raciocínio preventivo. Isso significa abortar quaisquer alternativas que surjam ao longo do caminho que possibilitem futuras não contundentes com a escolha da união conjugal. Agir de maneira contrária seria uma grande autossabotagem. Você passa a jogar para o time adversário todas as vezes que permite que a bola role solta sem marcação dentro da sua grande área. Quem não perder o jogo, antes de tudo, deve evitar de todas as maneiras aquelas situações que favorecem a probabilidade de o time adversário marcar um gol. Por isso, deixará o homem o pai e mãe e se une à sua mulher. Se, pela instrução milenar, até pai e mãe, aqueles que, por mandamento bíblico, devemos honrar, deixam de ser prioridade frente ao compromisso assumido com o cônjuge, imagine as outras relações. Por isso é primordial perseverar uma mentalidade coerente com a sua escolha e eleger como prioridade na sua vida tudo o que disser respeito à preservação do seu relacionamento. Quando alguém decide assumir o estilo de vida a dois, deve viver pelo outro, não mais apenas para suas próprias vontades. Penso que é exatamente isso que não ficou claro para o pessoal que resolveu apagar o futuro juntos. Cartas postas na mesa, mas sem entendimento de que o jogo é de parceria, não individual. Na relação de um casal, você somente tem chances altas de ganhar se completar o jogo do companheiro. Não adianta nada tentar fazer tudo por conta própria ou desmerecer o esforço de quem ganha tudo ou perde tudo com você. Ainda percebo que o egoísmo e o individualismo é uma tendência entre os casais que me procuram para tentar resolver seus problemas. Isso não significa anular a sua individualidade e menosprezar todas as suas vontades próprias. É importante estar preparado, contudo, para entender que haverá sempre a necessidade de conciliação, já que você optou por não seguir mais sozinho a jornada da vida. De vez em quando a pressão aumenta na relação a dois e muitas besteiras podem passar pela sua cabeça, mas se você estiver escolhido os amigos íntimos certos, um cafezinho bem tomado e um bom papo com sorrisos trocados já aliviam o estresse e colocam novamente seus pensamentos em ordem. Foco. Muitos atletas querem correr com o jamaicano Usain Bolt.
Ele é um dos atletas mais rápidos do mundo e suas técnicas são estudadas por muita gente que ama as corridas de curta distância. Quando Bolt está na pista, outros atletas também estão. Repórteres e fotógrafos estarão sempre presentes para retratar e entrevistar verdadeiros incontornáveis. Há outdoors espalhado pelo caminho, gente gritando nas arquibancadas e já vimos, inclusive, casos de pessoas maldosas que jogam garrafas de água no meio da corrida para atrapalhar os atletas. Existe muita coisa acontecendo ao redor para que os esportistas desfoquem do alvo enquanto correm. Mas uma coisa que você nunca viu o Usain Bolt fazer em meio a tudo isso, olhar para o lado. Bolt, inclusive, desenvolveu uma técnica bastante interessante. Ele se dirige à torcida e inicia um tipo de coreografia animada em conjunto com o público. Desta forma, ele mantém a torcida em atividade uníssona. Estreita seu relacionamento formando um vínculo com ela e propicia uma batida favorável à sua forma de correr. Como citei antes, ele cria todo o cenário para brilhar. Não dá para ser 2 em 1 se, na corrida da vida, você fica olhando para o lado e se distrai. E lembre-se de que 2 em 1 vai muito além dos 100 metros rasos. É uma verdadeira maratona. Não se distrair na maratona do casamento é um fator de proteção, desenvolvimento pessoal e longevidade. Isso nada mais é do que saber manter o foco. Se você escolheu se casar, seu foco, a partir de então, precisa estar na vida 2. E mais do que isso, não basta ter foco por apenas um dia, um mês ou um ano. O seu foco precisa ser consistente todos os dias. Do contrário, seu relacionamento será fadado ao fracasso. A beleza está naquilo que você investe. Pense sobre isso. Reciprocidade. Reciprocidade é nada menos do que o essencial. Quando apenas um lado está comprometido, o caminho dessa relação é bem sofrido. Quando apenas um lado respeita as regras desse jogo, fica praticamente impossível a manutenção do pacto. Lembro que, quando era pequena, em alguns domingos, íamos almoçar na casa da minha avó materna, vovó Naná. Como chamávamos a minha avó Joana, adorava cozinhar para nós. Apesar de morarem no subúrbio do Rio de Janeiro, meus avós, Valdemar e Joana, mantinham a vida como era na roça. Cultivavam um quintal enorme, cheio de árvores frutíferas como goiabeira, mangueira e pitangueira. Havia também um galinheiro que ajudava a compor o cenário. Os móveis e os eletrodomésticos de casa sempre foram os mesmos, desde a minha infância até quando eles faleceram. Mesma geladeira, mesmo fogão, mesma TV, imagine você que tudo isso tornava aquele local ainda mais bucólico. O meu avô dizia que tínhamos de ser amigos dos homens que consertavam as coisas, pois sempre íamos precisar de seus serviços. Ele tinha conta na qual pendurava as compras no açougue, mas pagava a visita do técnico de eletrodomésticos. Naquela época, não se jogava fora o que se podia manter por toda a vida. Isso, porém, só funcionava porque existia uma via de mão dupla. De um lado, quem quisesse consertar e de outro, a pessoa que queria resolver os problemas, entende? Observe, as duas pessoas envolvidas no 2 em 1 precisam desejar consertar as coisas. A nossa geração resolveu trocar o que está dando problema em vez de consertar. É claro que no mundo de hoje as opções de trocas existem e em larga escala. É claro que não há os mesmos julgamentos que existiam nas gerações anteriores. É claro que parece que as coisas não foram feitas para durar como acontecia antes. Tudo isso bem facilitado a ideia de que a troca substitui muito o reparo. O que nos cabe questionar é se a felicidade está em conseguir algo ou na conquista de terminar com sucesso o que se começou. E
Estão os dois comprometidos a fazerem concertos para relacionamento a dois dar certo? Deixe-me fazer uma pergunta. O sucesso de um atleta está em terminar a corrida que começou ou em desistir no meio e começar outra corrida? O grande segredo, nível de entrega. Por que um caso extraconjugal acontece mesmo quando secreto, perigoso e mal visto por todos? Quando os amantes agem como se fossem um e estão determinados a fazer dar certo, os dois estão completamente unidos em um só desejo, uma só motivação e estão no nível 10 de entrega. Vi isso de forma recorrente ao longo dos anos de atendimento a pessoas envolvidas em relações extraconjugais. E é uma pena que certas pessoas acabem utilizando o nível máximo de entrega para o que prejudica no longo prazo, em vez de usá-lo para fortalecer o compromisso já assumido. O mundo real é um ótimo parâmetro de medida e meta nesse caso. Tudo que deu certo, seja no mundo empresarial, esportivo, financeiro ou familiar, teve um nível altíssimo de entrega por parte dos envolvidos. Estou convencido de que sorte não existe. O que existe é dedicação, entrega pessoal para fazer dar certo. Pare e reflita sobre sua vida agora. Seja sincero consigo mesmo. De verdade, de 0 a 10, qual é o seu nível de entrega para o seu relacionamento 2 em 1? E o do seu cônjuge? Acredite, isso determina se vocês vão vencer ou perder na vida a dois. A boa notícia é que essa decisão consciente, ou seja, se os dois quiserem, é possível aumentar o nível de entrega conscientemente. E a chave para fazer isso juntos é o diálogo. Como? A partir do alinhamento essenciais, que são o próximo fundamento. Alinhamentos essenciais. Como podem querer ser felizes a dois quando se casaram? Vocês esqueceram de avaliar que a criação de vocês foi diferente? Um pode ter passado fome na infância enquanto o outro teve vida farta? Um estudou nos melhores colégios enquanto o outro nem ao menos terminou o ensino fundamental? Um foi criado com pai e mãe e o outro abandonado? Um tem fé para mover montanhas ao passo que o outro acredita em nadar? É preciso entender que padrões de vida diferentes geram visões de futuros opostas. Cada ser humano tem a necessidade de ser atendido em uma área específica quando se trata de relacionamento. Na vida, tudo é um risco, mas não alinhar o relacionamento a dois é arriscar demais. Na construção de uma relação de vida 2 em 1, é necessário compreender o que são e quais são as exigências gerais e as específicas. Geral é aquilo que todos esperam, é uma concordância coletiva, um paradigma social. Fidelidade é uma exigência geral. Por exemplo, específico é um conjunto de coisas que são importantes para cada cônjuge, que variam de acordo com a situação, com a criação, as frustrações do passado, as expectativas de futuro, etc. Por exemplo, vejamos a noção de fidelidade. Por mais que os seus conceitos em geral talvez sejam compreendidos, também há significados específicos a seu respeito que pode variar de uma pessoa a outra. Ao descobrir que o seu esposo passou a noite inteira num jantar conversando e confidenciando segredos a outra mulher, uma esposa pode se sentir traída. Por isso é fundamental compreender o conceito para além de seu significado geral. É preciso compreender que o seu parceiro entende como regras específicas daquele acordo geral. Veja outros exemplos. Regras gerais para regras específicas. Âmbito geral, fidelidade. Âmbito específico pode significar mais do que simplesmente abster de ter relações físicas reais com outras pessoas. Por exemplo, não flertar nas redes sociais,
ter noções de distância saudável com a pessoa de sexo oposto, agir sempre como se seu cônjuge estivesse presente, etc. Cumplicidade pode significar mais do que simplesmente apoiar sonhos e projetos. Por exemplo, não fazer nada escondido, não expor e nunca falar mal do outro para outras pessoas, etc. Respeito pode significar mais do que simplesmente consideração. Por exemplo, nunca deixar o outro com a sensação de que está falando sozinho, não proferir palavrões nem ofensas, descolar dos pais e assumir o papel de casado, etc. Integridade pode significar mais do que honestidade. Por exemplo, pagar sempre todas as contas em dia, honrar todos os compromissos assumidos, etc. Carinho pode significar mais do que a demonstração física ou verbal do afeto. Por exemplo, lavar a louça, tirar o lixo, deixar um bilhete, fazer massagem nos pés, escutar, chamar para sair, etc. É importante o casal conversar sobre seus valores básicos e dialogar sobre como enxergam as regras gerais em regras específicas. Afinal de contas, o que faz uma pessoa se sentir amada e respeitada não é necessariamente a mesma coisa que faz a outra pessoa da relação se sentir assim. Pessoas são diferentes. A partir de então, o casal deve negociar um método para respeitar a personalidade e o ponto de vista de cada um e chegar a um consenso sobre quais serão as regras gerais e específicas de seu casamento. Isso evitará muitas discussões desgastantes e unirá os dois ainda mais. Serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Bom, transformar suas histórias em uma, como apregou o ensinamento bíblico, não é um trabalho fácil e rápido. Contudo, segundo a sabedoria milenar bíblica, é possível. A grande pergunta é: como? A única forma natural que conheço de dois se transformarem em um é com o nascimento de um filho. DNA, genes paternos e maternos estarão ali. Os olhos da mãe, os cabelos do pai, o jeitinho de um, o temperamento do outro. Se, porém, pensarmos na convivência diária do casal, como realmente se tornar em um? Pessoas não são assim. No filme O Menino que Descobriu o Vento, vi uma cena que me fez rir e chorar ao mesmo tempo. O menino William, personagem principal, consertava rádios e toca-fitas quebrados com pouquíssimos recursos. Certo dia, ele estava no telhado da casa, consertando um vazamento, quando um vizinho, que era seu cliente, chegou cobrando a devolução do seu aparelho consertado. Ei, rapaz, cadê meu rádio? Desta vez ficou pronto? Desculpe, senhor, preciso de mais um dia para concluir o serviço, disse o menino. O senhor então sai resmungando. Isso não se faz. Por causa de você, vou ficar mais uma noite sem meu rádio e terei que ficar conversando com a minha esposa. Pessoas são assim. Se casam por paixão e deixam de investir na relação. Depois, o simples fato de conversar torna-se um fardo. Para se tornar um casal precisa dedicar um ao outro o que tem mais precioso, o tempo. Discurso melhor sobre esse bem precioso no meu livro, O Maior Poder do Mundo. O tempo precisa ser de qualidade, aquele que realmente é dedicado em prol do outro. A melhor forma de investir dentro da qualidade é conversar. Falar e ser ouvido, estar atento e disponível para ouvir o outro. O desgaste da semana de trabalho, as feridas do passado, a falta de tempo no presente, as expectativas no futuro, tudo isso pesa.
e muito na hora de se ter uma boa prosa. Sem esse laço tão necessário, as pessoas da rua começam a parecer mais interessantes do que aquelas que temos na sala. Nossa mente fica viciada em prazeres externos e esquecidos com facilidade do que lutamos tanto para conquistar. Conversar pode ser uma tarefa difícil e cansativa entre duas pessoas. O casamento é um relacionamento mais importante da sua vida, para não dizer o mais importante, e tem relação direta com a sua felicidade no seu curso médio e longo prazo. Quanto, pois, merece da sua energia e do seu investimento? Muito. Manter o amor vivo exige intenção e dedicação. Portanto, vença suas barreiras, seu orgulho, sua preguiça e lute pelo seu casamento. Tenha paciência, discernimento e inicie um diálogo saudável. Tenha paciência, discernimento e inicie um diálogo saudável. O básico dos alinhamentos. Dos vários aspectos que existe necessidade de alinhamento, há alguns muito básicos que não podem fugir da sua atenção. São eles: expectativas. Frustrações passam a ser inevitáveis quando falta um bom alinhamento de expectativas. O que vocês esperam da vida comum? Aonde esperam chegar? O que é fundamental para que o relacionamento de vocês possa ser considerado bem-sucedido? O que faz vocês felizes? Um dos principais erros dos casados é que eles vivem expectativas diferentes sobre o relacionamento e seu futuro. Ideologias. No mundo de hoje, estamos divididos por ideologias, direita ou esquerda, LGBTQ+, ou família tradicional, a favor do porte de armas ou contra a violência, calvinismo, arminianismo ou qualquer outra teologia. Política, religião e outros fatores culturais têm separado as pessoas, às vezes as mais próximas inclusive. Na vida 2 em 1, alinhar ideologias é mas muito importante mesmo. Tive o privilégio de me casar cedo com Jeanine, como eu já mencionei. Então, basicamente formados juntos a nossa forma de pensar. Com isso, pensamos bem parecidos sobre muitas coisas nesta vida. Há coisas para as quais literalmente não estão nem aí, às quais não nos atemos tanto. Pensamos tão parecido em relação às ideologias que algumas até nos fazem rir. Quanto à ideologia, não estou dizendo que existe a certa ou a errada, mas que, se possível, o casal deve ficar do mesmo lado ou de lado nenhum. Dessa forma, estarão juntos. Agenda. A agenda de vida 2 em 1 deve ser única. Não me refiro à agenda do dia a dia e nem os objetivos profissionais, mas à agenda de vida, metas e objetivos. O que fazer nos próximos 5 anos? O marido responde: em 5 anos quero morar na Inglaterra e concluir meu mestrado. A esposa contesta: vá com Deus. Esse casal tem chance de dar certo? Poucas. Jeanine tem os seus próprios compromissos durante o dia. Ela tem a sua agenda mensal de reunião na escola das crianças, visitas de trabalho e seus dias de cuidado pessoal, como ir ao salão de beleza, spa, etc. A minha agenda de trabalho e os meus compromissos mensais são totalmente diferentes do dela, mas a nossa agenda de vida é alinhada. Planejamos o futuro juntos, sonhamos os próximos anos lado a lado. Estilo de vida. Esposa fit, marido glutão. Um aventureiro, o outro caseiro. O ditado popular pode até afirmar que os opostos se atraem, mas um estilo de vida completamente diferente causa mais rupturas do que atração. Imagine que sua esposa é baladeira e você é do estilo filminho debaixo do edredom. Eu amo viajar para conhecer novos lugares e culturas. Sempre que tenho um tempo na agenda, encontro uma forma de ir para nova cidade e aprender algo diferente.
Quando Giannini e eu viajamos juntos, o ritmo é idêntico. Desenvolvemos o mesmo estilo, gostos parecidos. Divergimos em algumas coisas, é claro. Acho que os anos de convivência nos fizeram desejar as mesmas coisas. Queremos descansar até tarde, acordar e tomar um excelente café da manhã, seja no hotel ou na melhor cafeteira da cidade, passar por um ou dois lugares pela manhã e ir a um restaurante pré-selecionado pela internet ou que foi indicado por amigos. À tarde, descansar mais um pouco e por volta das 5 da tarde tomar outro bom café. Temos um ritmo desacelerado quando estamos em viagem a passeio. Já em casa, como o dia é sempre corrido e agitadíssimo, para mim é importante fazer as refeições juntos. Jantar sentado à mesa, conversando sobre a vida. Um estilo de vida alinhado evita as pedras no caminho, afinal, não tropeçamos em montanhas, mas nas pedrinhas. Inimigos do casamento. Assim como acontece nos filmes de Hollywood e nos desenhos da Disney, que citei no começo desse capítulo, sempre há um inimigo à espreita, assim como longas no casamento. Não é fácil identificá-los se não ficarmos bem atentos. O casamento tem inimigos. O arqui-inimigos do dois em um são fatores que potencializam muito as chances de insucesso do matrimônio. Se você tem foco e não quer dar sopa para o azar, muito cuidado com os aspectos a seguir. Segredos. A senha do banco? Ok. A do celular? Nem pensar. Em um pacto 2 em 1 não pode ter segredos. Sei que o assunto é delicado, mas no mundo real, segredo matam acordos e promessas. Um cônjuge pode se sentir traído ao descobrir o segredo do outro, e isso matará a relação. Confiança é um elemento chave para o sucesso do casamento, e uma vez quebrada, é a coisa mais difícil de se restaurar. Como Jeanine e eu começamos a vida cedo e juntos, não tivemos muitos dilemas. Começamos a namorar, ela tinha 15 e eu 22. Casamos 2 anos e meio depois. Não sabíamos nada da vida. Aprendemos tudo junto. Aprendi com meu pai, militar e pastor, a honrar os pactos que fazia, principalmente o mais importante deles, o do nosso casamento. Resolvi viver sem ter nada a esconder. Acredite, no mundo ideal é lindo ser íntegro. No mundo real é difícil e constrangedor. Trazer a luz do que estava na escuridão é doloroso. Essa, porém, é a única forma de manter no pacto. Não existe seres humanos perfeitos. Alguém sempre vai errar. Por isso, Jesus nos perdoou primeiro para podermos tê-lo como exemplo e aprender a perdoar também. Acredito que o pecado maior não é errar, mas esconder o erro. Por isso, evite segredos. Na verdade, dá para escrever outro livro somente sobre esse assunto. Comparação. A comparação é a grande estratégia para se tornar uma pessoa triste e infeliz. Se você tem a intenção de ficar depressivo, basta comparar o seu carro com o do vizinho, a sua casa com a do outro bairro, seu emprego como o de alguém de sua família, o seu corpo como o de alguém que você segue nas redes sociais. É inevitável fazermos uma comparação com a outra. O problema está em passar a vida se medindo pela vida do outro. Isso vai destruir o seu pacto 2 em 1. Casamento não pode ser medido pela realidade do outro casal. Jamais. Cada um tem a sua história e a maioria dos problemas jamais são expostos publicamente. O que você vê dos casais perfeitos no Instagram é apenas o que eles decidem postar, não a verdade do dia a dia. Ainda que postem suas dores, sempre são vidas parciais. Rede social não é vida real. Há quem diga uma frase interessantíssima, inclusive: rede social é para o lado bom da vida mesmo. Para o choro, já existe o muro das lamentações. Não entender que muitas vezes as formas de pensar feminina e masculina são diferentes. Certa vez recebemos um casal muito especial em nossa casa. Estávamos prestes a fechar um grande negócio com a empresa deles e preparamos um jantar para estreitarmos a amizade. Tivemos 2 horas de risadas e muita conversa. Depois de um café da despedida, cheguei à porta da casa, olhei para Janine e disse: este cara é rico demais. Você também já ouviu dizer que ele tem um jato particular? Ele ganhou o prêmio mundial não sei do quê? Janine riu, como se não tivesse escutado o que eu disse e falou: recomendei a nossa dermatologista para a esposa dele. A pele dela estava estranha. Conclusão: mesma cena, percepções completamente diferentes. O homem normalmente presta atenção no status.
É provável você ouvir as seguintes frases vindas de um homem: Você viu o carro do fulano? Ele é um diretor multinacional. Ele tem conta naquele banco de investimentos. Nem acredito, mas ele é amigo do cicrano. Poxa, ele vai trabalhar de helicóptero nas sextas-feiras. Dificilmente um homem fala o seguinte de quando o conhece: Esse cara é meio careca ou está barrigudinho. A mulher muitas vezes presta atenção na estética. As conversas femininas costumam ter frases tipo: Obrigado pelas dicas, Janine. Viu aquela pele, menina? Bolsa Chanel, uau! Como ela consegue ser tão magra? Gente, e aquele cabelo? Não quero generalizar, é óbvio que existem homens e mulheres diferentes, nem sempre a regra geral se aplica. O que importa destacar aqui é a percepção daquela ideia já muito bem trabalhada na obra clássica Homens são Marte e mulheres são de Vênus. Não raro ouço casais em crise e a mulher comumente apresenta a expectativa de que o homem adivinhe seus pensamentos e desejos. Já o homem reclama que faz de tudo, mas que a mulher permanece com a cara amarrada, afirmando que não há nada de errado, quando obviamente isso é uma mentira. Quando entendemos o mundo oposto que naturalmente vivemos como homens e mulheres, já começamos a dar alguns passos em direção à vitória, porque entendemos que o outro nem sempre tem a percepção de que está deixando a desejar conosco e que a recíproca pode ser verdadeira. Maturidade é a coisa mais importante para quem vive a teoria do 2 em 1. Todo mundo tem defeitos. Não espere que o seu parceiro de vida seja perfeito. Falta de disciplina. Há muita comida gostosa nessa vida, mas a maioria das coisas que nos dão prazer em comer também engordam e afetam negativamente a saúde. Sou amante de pizza, cheeseburger e um sorvete é uma sobremesa que sempre cai bem. Se, porém, eu ceder a tudo isso, o tamanho das minhas roupas vai aumentar e minha glicose disparará. Vimos que focar em uma coisa é saber dizer não para todas as outras. Disciplina é manter consistentemente e dia após dia no foco da vida a dois. A vida é como uma bifurcação na estrada. Você precisa decidir se vai para a direita ou para a esquerda. Não dá para pegar os dois caminhos ao mesmo tempo. E só chega ao destino final quem percorre o caminho todo. Disciplina é a ferramenta que garante que vocês chegarão aonde quiserem. Quem vive sem disciplina morre sem dignidade. Problemas na vida sexual. Cerca de 60% dos homens que procuram para contar sobre uma insatisfação no casamento relatam problemas com a intimidade sexual. Homens querem sexo, mas não são pacientes e, às vezes, nem habilidosos no assunto. Em geral, mulheres não querem tanto como os homens, mas exigem um envolvimento emocional maior do que físico. A intimidade sexual é a ladeira que mantém o relacionamento aquecido. Uma vida sexual problemática ou insatisfatória, cedo ou tarde, leva ao fim do casamento. É importante entender que a satisfação sexual mútua não é automática e que os dois devem encarar esse assunto como prioridade. Por mais embaraçoso que pareça no início, o casal terá que falar abertamente sobre isso se quiser viver bem. Muitos casais vão mal na vida sexual porque não têm disciplina para se alimentar e se exercitar, e a falta de flexibilidade, preparo fixo e disposição fazem que tudo fique mais difícil. Há também os que permitem que a rotina, a falta de tempo e o cuidado com os filhos invadam a prioridade que é manter a vida a dois aquecida. Outros, por não terem uma disciplina moral, estão viciados nos prazeres virtuais. Para estes, o sexo real fica chato e sem graça. Alguns homens, por causa do excesso de pornografia, preferem literalmente masturbar-se no banheiro a procurar a esposa que está disponível no quarto, uma triste realidade. Seja como for a sua realidade, esteja ciente de que o sexo é uma experiência de conexão complexa. É a união corpo, alma e espírito que consubstancia o auge da intimidade. Vivenciar essa troca em plenitude une e fortalece o casal. Conversem sobre isso. Busquem conselhos sobre o assunto. Não, caso precisem. Procure por um médico se houver indício de que algo está errado. Vale a pena. Dinheiro. É preciso planejamento para lidar com as finanças do casal. A partir do momento que você se transforma 2 em 1, não é mais seu dinheiro ou meu dinheiro. Agora se trata do nosso dinheiro.
Para tanto, faz-se necessário discutir abertamente aspectos que para alguns podem ser delicados. Quando cada um ganha, como serão os gastos do casal e quais serão as prioridades a partir de então? É possível definir quem cuidará da contabilidade, quem ficará responsável por pagar as contas e como as decisões financeiras serão tomadas. Por exemplo, aqui em casa eu sou responsável por 90% das entradas financeiras. Janine também contribui com entradas por causa da sua loja online. Contudo, quem gerencia nossas finanças é ela. Ela administra as contas da casa, as transferências bancárias em conjunto. Nós decidimos como faremos investimentos para o futuro. É muito importante o casal definir quem faz o que na vida financeira a dois. Caso precisem de ajuda, não deixem de procurar informações no assunto para manter o controle saudável dos números do casal. Crises financeiras graves têm o poder de abalar até mesmo os casamentos mais fortes. Não tenha vergonha de procurar ajuda. Uma das minhas lives no Instagram, uma mulher me perguntou: Tiago, sou casada há 30 anos e não sei quanto meu marido ganha de salário. Não sei a senha do celular dele e esse homem nunca compartilha uma decisão comigo. O que eu faço? Respondi com outra pergunta: 30 anos se passaram e só agora você está buscando ajuda? Bem, antes tarde do que nunca. É muito importante que, caso você não consiga resolver a situação sozinho, não hesite em pedir ajuda. Não espere estar afogado para vestir o colete salva-vidas. No maravilhoso mundo ideal, os casais se amam apaixonadamente. Fidelidade e cumplicidade são a base desse amor. O pai é atento ao cuidado dos filhos e é o provedor da família. A mãe, sempre educadora, feliz, gentil e feliz, é o equilíbrio desse lar. Contudo, no injusto mundo real, o marido que promete no altar ser fiel na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, por todos os dias até que a morte o separe, agora está distraído com a fulaninha do trabalho, com as conversas secretas no WhatsApp e pornografia. Ao menor sinal de discussão cotidiana, ele já ameaça sair de casa. É dessa forma que ele permite que a insegurança reine nesse lar que deveria ser um porto seguro. Quanto aos filhos, eles não são obedientes como nos comerciais de margarina e causam sérios problemas em casa. A esposa, já cansada e frustrada de ver seus sonhos cada vez mais distantes, começa a pensar em todas as rotas de fugas possíveis. Aceitar que a vida não é perfeita e que viver a dois tem sido um peso gigante pode ser o início de uma mudança, de uma verdadeira guinada de 180 graus. Por outro lado, disfarçar, fingir que tudo vai melhorar por conta própria, como que do nada e nunca pedir ajuda, foram as atitudes de todos os que tiveram relacionamentos fracassados. Seja para profissionais ou para um guia espiritual, reafirmo e peço que você tome conta disso. Reconheça quando chegar a hora de pedir ajuda. Personal trainer. Infelizmente, perdi muito tempo indo à academia e treinando de forma errada. Gastei com a matrícula e as mensalidades da academia, gastei 1 hora diária do meu precioso dia e tive que vencer a procrastinação. Tudo isso para nada, foi em vão. Os resultados nunca vieram. Pior que isso, comecei a ter dores nas costas que nunca havia sentido. Tudo ficou claro para mim certa vez. Estava na academia me exercitando em um aparelho de trabalhar os ombros. Um instrutor se aproximou de mim e perguntou: há quanto tempo você faz esse exercício assim? De pronto respondi, sorrindo: há meses. Ele fez um sinal de repreensão com a cabeça e me explicou o quanto aquilo estava afetando a minha postura. Era por isso então que eu tinha dores nas costas. Nesse dia eu compreendi. Todo o meu esforço de treinar seria em vão se eu não tivesse um personal trainer, alguém que conhecesse passo a passo dos exercícios e as formas corretas de utilizar os equipamentos. Na vida 2 em 1 também deveríamos ter essa figura, alguém que pudesse nos instruir em como fazer. As melhores indicações para assumir esse papel são os terapeutas, os pastores, os parentes mais sábios. Há sempre alguém por perto a quem poderemos pedir ajuda. Lembre-se de escolher com cuidado e sabedoria quem terá acesso à sua intimidade, mas é uma escolha necessária. A coragem para gritar socorro
é o que nos falta muitas vezes. A maioria das pessoas preferem fingir que está tudo bem quando vai à academia, ainda que não tenha a menor ideia sobre o que fazer e como usar os aparelhos de maneira adequada. Prefere se submeter ao alto risco de sofrer uma lesão do que buscar o treino correto com o profissional certo a fim de obter os resultados sonhados. Há pessoas que nos roubam, outras que nos devolvem. Padre Fábio de Mello. O tempo pode ser necessário. O tempo não cura tudo, mas pode sarar muitas coisas. Nem sempre os problemas da convivência conjugal se solucionam rapidamente. Por isso é preciso ter paciência. A maioria das pessoas gostaria de ter uma vida tranquila em que tudo é previsível. É preciso entender, porém, que, como acontece em um monitor cardíaco, o indicativo de vida não é monotonia de linha reta. A certeza de vida quando há altos e baixos. Saber esperar a fase do baixo passar a fim de voltar a subir é uma dificuldade para o ser humano. Contudo, muitas vezes, essa é a única forma de enfrentar um problema. Minha esposa e eu já passamos por 4 gravidezes. Ir ao hospital é praticamente um hobby. Isso sem contar as idas de rotina ao médico para levar as crianças. As filas de espera são inevitáveis, então sempre levo um bom livro ou uma palestra no celular. Certa vez fiquei cerca de 2 horas sentado na recepção do pronto atendimento, lendo o livro da vez e esperando para o José ser atendido. Foi então que a Janine me chamou e disse: "Vamos para casa." Como eu estava concentrado na leitura, perguntei: "O que houve?" Ela sorriu: "Já fomos atendidos. José está medicado. Tudo em ordem. Vamos?" Naquele dia uma ficha caiu. Se esperar é o único jeito, encontre um analgésico para o tempo passar sem dor. Entendeu? O 2 em 1 é uma forma de relacionamento mais intensa que existe e ele foi designado para curar até a morte. Na maioria das vezes parece que o melhor é desistir, mas isso não é verdade. Intensifique as demonstrações positivas. Lute. Grandes conquistas não são alcançadas com facilidade, mas com suor e investimento de energia. Se você quer salvar o seu casamento, demonstre isso. Se você quer dizer que ama, grite isso, intensifique. Lute para fazer o 2 em 1 o seu lugar favorito. Perguntas e resposta. 1. Tiago, sigo você nas redes sociais há mais de 2 anos. Entendo o valor de ter um bom relacionamento a 2, mas meu marido não é comprometido como eu sou. Ele parece guardar segredos, não melhora as coisas básicas. Parece que a qualquer momento vou receber uma notícia devastadora ou descobrir algo avassalador. Não consigo viver nessa tensão. Qual é o seu conselho? Bom, obrigado por seguir nossas redes sociais. Você já está todo esse tempo me acompanhando, certamente já me escutou falar sobre alinhamento de expectativas. A mulher e o homem casam por motivos bem diferentes, esperam coisas opostas. Diferentemente, alguém, antes de casar, alinha com o outro cônjuge o que espera do futuro. Simplesmente nos apaixonamos, dizemos que amamos e vamos para o altar. Em nossa cabeça, tudo vai se ajeitar depois com o amor. Mas as estatísticas dos divórcios revelam o nível de más escolhas que temos feito como seres humanos, ou o nível de intolerância e de falta de persistência. Eu conheço algumas formas de alinhar um marido, mas a que eu quero lhe indicar hoje são apenas 2. Faça-o ter uma experiência com Deus. Não falo de religião, mas como nasci e me criei na igreja evangélica, nunca vi um homem torto ter uma experiência com Deus e continuar da mesma forma. Não costumo espiritualizar as coisas, mas aqui não tem jeito. Há coisa que um homem que somente o Espírito Santo transforma. Em segundo lugar, incentivo a mudar o grupo de amigos. Sim, as pessoas com quem andamos determinam as nossas experiências. Quando ele começa a andar com homens que amam e honram suas esposas, com homens que valorizam seus filhos, automaticamente será moldado pelo ambiente. Por fim, não desista. O que Deus uniu, o homem não separe. Conclusão. Capítulo 1. Neste capítulo, aprendemos coisas essenciais sobre relacionamento interpessoal mais importante, o conjugal, com a teoria 2 em 1. No mundo ideal, eu jamais precisaria abordar esse assunto, já que todas as relações matrimoniais certamente terminariam apenas com a morte de um dos cônjuges, que deixariam em sofrimento o viúvo, tamanho amor e cumplicidade que havia entre eles.
No mundo real, contudo, observamos cada dia mais o divórcio assolando as famílias por mundo afora. Por esse motivo, comecei o capítulo refletindo que a nossa escolha do parceiro de vida precisa ser cuidadosa. Ponto 1. Isso nos levou a lembrar o quanto é importante ser coerente e priorizar a relação assumida. Ponto 2. Mantê-la em foco para que seja sadia. Ponto 3. Assim, para que o seu 2 em 1 funcione, algumas coisas serão essenciais. A reciprocidade. Ponto 4. E o alinhamento. Ponto 5. Entre as coisas mais importantes de serem alinhadas, apresentei o beabá, expectativa, ideologias, agenda e estilo de vida. Lembrei você também que é necessário estar atento aos inimigos do casamento. Ponto 6. Segredos, comparação, não entender as diferenças do pensamento, falta de disciplina, problemas sexuais e dinheiro. Dessa forma, para cuidar bem da sua relação, é importante cercar seu 2 em 1 de pessoas que possam ajudar e às quais você não tenha vergonha de recorrer. Ponto 7. Finalizei o capítulo com o entendimento de que o tempo é necessário e por isso devemos ser pacientes, pois o casamento é uma relação que foi sonhada para durar por toda a vida. Ponto 8. Na prosperidade, nossos amigos nos conhecem. Na adversidade, nós conhecemos nossos amigos.